clique. Rádio Bossa 9. Você ouve agora Sport News. Tudo o que acontece no mundo do esporte, você fica sabendo aqui. Sport News. A 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol começa hoje com Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo. Amanhã tem Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia e Red Bull Bragantino e Grêmio. Na sexta-feira, Cuiabá e América e Palmeiras e Goiás. No sábado, Vasco e Fluminense e Atlético Mineiro e Botafogo. Sport News. A revista France Football começou a divulgar os indicados ao Prêmio Bola de Ouro de 2023. Pelo segundo ano seguido, Vini Júnior está entre os finalistas. Debinha concorre entre as mulheres. O tradicional troféu vai coroar o melhor jogador do mundo e a melhor jogadora do mundo na temporada 2022-2023. A cerimônia será realizada no dia 30 de outubro. Você acabou de ouvir Sport News. Tudo o que acontece no mundo do esporte. De volta a qualquer momento. Sport News. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. A partir de agora, entrando no ar, o Jornal é Notícia com as principais informações. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Infraestrutura discutiu o licenciamento ambiental para a exploração de petróleo no litoral do Amapá com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O primeiro estudo de impacto ambiental apresentado pela Petrobras foi recusado pelo IBAMA. Para o senador Lucas Barretos, autor do requerimento da audiência, é preciso comparar os limites para a exploração em águas brasileiras com a realidade do país vizinho, a Guiana Francesa, que já perfurou 4 poços até o momento. Marina disse que a decisão sobre o tema cabe ao Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Você está ouvindo Jornal é Notícia. A primeira vacina da história consistia em injetar secreções de uma pessoa doente em pessoas saudáveis para que elas ficassem imunes a formas mais graves da mesma doença. Nada mais distante de como as vacinas são produzidas hoje, com tecnologia de ponta e controles rígidos de qualidade. Tudo começa nos laboratórios de pesquisa, quando os cientistas estudam o agente causador das doenças para decidir qual o melhor antígeno, ou seja, qual substância vai estimular uma resposta no nosso organismo de forma segura. Depois de decidida, o que os pesquisadores chamam de plataforma, começa a fase de testes, como explica a ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Você tem a fase pré-clínica, que você vai experimentar em animais.
Se funciona no animal, a gente passa para a fase clínica, onde pessoas vão receber a vacina e a gente vai ver se ela é segura e se ela faz a pessoa produzir anticorpos. Isso aconteceu, vamos para a fase 3. A gente vai incluir não só pessoas que vão receber a vacina, como pessoas que vão receber o placebo. E esses testes da fase 3 são realizados em diversos países, para observar a resposta do imunizante em populações diferentes. Por causa da grande variedade genética da nossa população, o Brasil costuma ser uma escolha preferencial para esses estudos. Qualquer pesquisa em seres humanos no Brasil precisa ser aprovada previamente pela CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas. E ao longo de toda a sua execução, ela será acompanhada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A diretora da agência, Meiruzi Freitas, explica que só depois de todo esse trabalho é que a vacina poderá ser liberada para produção em escala e uso na população. As vacinas elaboradas no exterior também precisam ser aprovadas pela Anvisa. A Anvisa toma uma decisão baseada sempre numa relação benefício-risco, levando em consideração para qual doença essa vacina está sendo pretendida. A partir da aprovação que nós chamamos de registro, essa vacina está autorizada a ser utilizada no Brasil, porque ela garantiu que os benefícios superam os riscos. Que entra aí no que a gente chama de fase 4, que é o monitoramento dessa vacina na vida real, para confirmar a eficácia, que a gente chama aí de efetividade, e também do perfil de segurança, porque essa vacina passa a ser utilizada num número maior de pessoas do que nos estudos clínicos. Um dos principais centros de produção de vacinas do Brasil é o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, mais conhecido como Biomanguinhos. O diretor do Instituto, Maurício Zuma, explica que o processo de produção em grande escala varia de acordo com a tecnologia de cada vacina, mas, de maneira geral, é dividido em 2 fases. A primeira etapa é a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, concentrado da vacina, e ele pode, após a produção, ficar armazenado por um bom período de tempo. A segunda etapa, ela começa com a formulação desse concentrado e depois com as etapas de envasamento, rotulagem, embalagem e armazenamento do produto final. A vacina passa por rígidos processos de controle de qualidade em todo o processo de produção. O IFA, citado por Zuma, é o coração das vacinas, a substância que contém um antígeno e que será diluída e misturada a conservantes e estabilizantes para continuar ativa em cada frasco de vacina. Quer visitar uma das plantas industriais e entender melhor esse processo de produção? Pois basta procurar o site Fiocruz 360, que disponibiliza um tour virtual pelas instalações de Biomanguinhos e também dentro do laboratório de produção do IFA da vacina Covid-19. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Essa reportagem faz parte da série especial PNI 50 anos. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A AGU cobrou 292 milhões de reais de um pecuarista por ter desmatado e queimado mais de 5.600 hectares da floresta amazônica entre 2003 e 2016. A quantia é a maior já cobrada pela Advocacia Geral da União numa ação de dano climático. Segundo a AGU, as infrações ambientais emitiram 901 mil toneladas de gases do efeito estufa. O cálculo para a cobrança segue a orientação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de que cada tonelada de carbono emitida vale 60 euros ou R$ 324. As áreas desmatadas ficam em terras públicas da União e do Amazonas, nos municípios de Boca do Acre e Lábrea. O pecuarista infrator usou motosserras para derrubar a vegetação, fez queimadas para limpar o terreno e, por fim, plantou o capim para pastagem. A AGU apontou na ação que as infrações ambientais dificultam o cumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O documento assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, destaca que a população brasileira já sente os efeitos da emergência climática, como o drama enfrentado
realizado por moradores do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Entregadores de aplicativos protestaram nesta terça-feira em Brasília contra a demora na regulação do serviço. Os trabalhadores se reuniram em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego. O grupo de trabalho criado pelo governo federal há 4 meses para debater o assunto volta a se reunir nesta tarde. A categoria quer um pagamento mínimo de R$ 35 a hora logada para motociclistas e R$ 29 para ciclistas profissionais. No entanto, a proposta das empresas é de R$ 12 por hora trabalhada. Para o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal, Luiz Carlos Galvão, esse valor é inaceitável. Eu acho que no final, se brincar, o governo vai ter que arbitrar, porque não vai ter acordo, porque nós não vamos aceitar essas irregularidades, essas situações que vêm tirando a vida do trabalhador e valorizando mais uma entrega. Então essa proposta nós não aceitamos. A gente acredita que no final o governo vai ter que arbitrar, porque acordo não vai existir aqui dentro. Antônio de Moura Neto, do Sindicato de Motoboys do Piauí, diz que a renda caiu mais da metade depois da popularização dos aplicativos. Um mototaxista numa cidade de média de 800 mil habitantes, ele tinha um rendimento mensal de R$2.000, trabalhando em média 8 a 9 horas por dia. Depois dessa exploração dos aplicativos, esse rendimento caiu para R$400. E na maioria desses contratos de corrida que o aplicativo manda para o trabalhador, ele passa 25% para o trabalhador e come 70%. A promessa é de paralisação nacional no dia 18 deste mês, se a proposta das empresas não melhorar. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as empresas, diz que vem apresentando documentos e propostas desde o início das discussões, incluindo modelos de integração na Previdência Social e valores de ganhos mínimos. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Depois do bolo que os parlamentares tomaram com a ausência de depoimento da ex-subsecretária de Inteligência, deputados e senadores da CPI mista dos atos golpistas se dedicaram a ouvir Marcela Pino, policial que trabalhou no dia dos ataques. Inclusive foi bastante agredida, tendo sido arremessada do alto da cúpula do Congresso, numa queda de 3 metros de altura. Aí você cai... Eu caio a 3 metros de altura. No momento em que eu caí, eu retorno pelo gramado mesmo, subindo. Nesse momento, ao atravessar o gradil, foi o momento em que eu fui atacada novamente. Que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Ela ainda acrescentou que em 4 anos de atuação nunca tinha visto tamanha agressividade, que enquanto estava caída, os agressores ainda tentaram retirar a arma dela e que o grupo estava preparado para o embate. Possuíam sim luvas para ter acesso aos nossos materiais, são lançadas granadas a altas temperaturas, que se for pegas em mão livre vão ter queimaduras seríssimas. Eles se utilizavam de máscaras, eles se utilizavam de toalhas, de lenços para cobrir o rosto. Sim, eles tinham, dessa forma eles estavam organizados, sim. Eles foram orientados da forma como vieram para cá? Provavelmente. Marcela não soube dizer se houve falhas ou omissão por parte da PM na contenção dos atos violentos, que não recebeu relatórios de inteligência até por conta do cargo que ocupava, mas que logo cedo, pouco antes do meio-dia daquele domingo, já tinha recebido as primeiras orientações. A atuação de Marcela acabou rendendo a ela uma promoção. De soldado passou a cabo, promoção tida como reconhecimento de um ato de bravura pelo governo do Distrito Federal. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Protegida por um habeas corpus, a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, não compareceu à CPI mista dos atos golpistas. HC do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que deu a ela o direito de não prestar depoimento. Decisão inédita no âmbito da CPMI e que provocou reações. Antes, todos os habeas corpus garantiam o direito ao silêncio e à não autoincriminação, mas obrigavam a presença do depoente. O presidente da CPI mista, deputado Arthur Maia, lamentou. Isso demonstra claramente uma falta de isonomia de direitos praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque como é que você pode admitir que o mesmo pedido é dado a um e negado a outro deliberadamente?
A relatora, a senadora Elisiane Gama, destacou o papel-chave que Marília tem nas investigações. Enquanto estava no Ministério da Justiça no governo passado, quando Anderson Torres era o ministro, Marília usou das informações que tinha para fazer um mapeamento dos locais onde o então candidato Lula seria vencedor no segundo turno. Este mesmo relatório a Marília leva para aquela reunião de 5 dias antes do segundo turno das eleições, onde ela, com Almada e o próprio Anderson Torres fazem uma avaliação dos pontos de votação e, portanto, aí o famoso mapa, para automaticamente criar obstáculos para o trânsito dos eleitores, especialmente na região Nordeste brasileira. A ideia era que Marília falasse também sobre a atuação dela no dia dos ataques, quando Anderson Torres já era o secretário de Segurança Pública e ela, subsecretária de Inteligência e Segurança. A relatora reforçou, por exemplo, a demora em convocar a equipe para trabalhar presencialmente naquele dia. Gente, isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. A Marília faz um chamamento de uma reunião para as 16 horas, quando naquele momento a quebradeira aqui já estava generalizada. Uma ação que ela deveria ter feito no mínimo às 8 horas da manhã, e olhe lá, aliás, ela deveria ter feito no dia 6 e no dia 7. Diante da ausência do depoente do dia, a advocacia do Senado recorreu da decisão. E os apelos na CPMI foram para que o Pleno do STF reveja a decisão. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Comissão de Educação e Cultura aprovou proposta do senador Rogério Carvalho, que estende a possibilidade do uso da residência no SUS como título de especialização em concursos públicos para profissionais da área da saúde, como biomédicos, educadores físicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, dentistas e entre outros. PL 4270/2021. Para o relator da proposta, senador Marcelo Castro, essa é uma questão de justiça, já que os médicos que fazem residência já recebem título equivalente ao de especialista para utilização em concursos públicos. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais, CAS. As principais informações. Jornal é Notícia. Vamos dar uma pausa, vamos para os intervalos. Já já tem muito mais para você. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Minuto Game. Minuto Game. Agora você vai ficar sabendo tudo o que acontece no mundo dos games. No ar. Minuto Game. Mais jogos de PC estão em promoção no Steam nesta semana e os descontos chegam a 90%. A lista dessa vez inclui Resident Evil 4, A Plague Tale, Requiem e Red Dead Redemption 2. Se você já estava de olho em algum dos títulos, não perca tempo, já que os descontos possuem prazo de validade e podem terminar nesta semana. Fatality. A qualquer momento estamos de volta com mais um Minuto Game. Tudo o que você precisa saber sobre o seu game favorito. Minuto Game. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Estamos de volta por aqui, vamos com mais informações. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Educação e Cultura aprovou uma proposta que transforma a Estrada Real em um monumento brasileiro, PL 1854/2021. A Estrada Real é um conjunto de caminhos entre Minas e São Paulo e Rio de Janeiro, por onde eram escoados o ouro e os diamantes retirados em terras mineiras. Para o senador Carlos Viana, a Estrada Real é um marco para o turismo brasileiro. A homenagem segue para a sanção. As
principais informações. Jornal é Notícia. Antes proibidos, médicos agora vão poder publicar os trabalhos nas redes sociais, divulgar preços e descontos em consultas e procedimentos e ainda postar imagens de clientes. É que o Conselho Federal de Medicina atualizou nesta terça-feira a norma para publicidade médica. Agora, os profissionais estão autorizados a postar as conhecidas selfies, além de imagens de antes e depois de pacientes, neste caso, acompanhadas de informações educativas. A imagem não pode ser editada e deve garantir o anonimato do paciente, mesmo que ele tenha autorizado o uso. Além disso, estão proibidos de divulgar o nome comercial de produtos, como detalhou o vice-presidente do CFM, Emanuel Forte Silveira. Produtos alimentícios, cosméticos e outros mais, eles não têm permissão para fazer divulgação nas redes, nem falar sobre os resultados que se vai obter. Ele pode falar de princípio ativo da aplicação, como se faz, mas aquela indução à sociedade de que o resultado vai ser obtido, isso a gente não está permitindo em nenhuma hipótese. O médico poderá ainda postar e repostar em suas redes sociais elogios e depoimentos, inclusive de celebridades. A segunda vice-presidente do CFM, Rosilane Nascimento, explicou que o Conselho recebe denúncias de publicidade inadequada postadas em perfis fechados e até em perfis públicos. A partir daí são tomadas providências para que as informações sejam corrigidas ou retiradas em respeito à credibilidade médica. Medicina, ela precisa de credibilidade para que ela seja exercida na sua integridade. Então, se o paciente ele perde a credibilidade no profissional médico, a medicina perde muito. E eu acho que a sociedade também perde. O CFM autoriza a captura de imagens por terceiros apenas para os partos. Outros procedimentos médicos continuam proibidos. Os profissionais terão 180 dias para se adequar às regras que começam a valer a partir de março de 2024. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Caiu de 46 para 8 o número de pessoas desaparecidas por causa das chuvas no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A redução aconteceu após a investigação da Polícia Civil, que conseguiu informações das famílias e descartou 83 casos de desaparecidos. Um novo desaparecimento foi comunicado nesta terça-feira em Encantado, mas está em investigação. Até o momento, as chuvas no estado já causaram a morte de 47 pessoas. A última vítima foi identificada no município de Colinas. Desde o início de setembro, as chuvas no estado já afetaram 98 municípios, deixando mais de 900 feridos. 340 mil pessoas foram atingidas e 25 mil estão fora de suas casas. Ainda há 9 trechos com bloqueios totais ou parciais em 8 rodovias. Algumas pistas continuam alagadas por conta do transbordamento de rios. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, até quinta-feira, o Rio Grande do Sul está em alerta laranja para frio, fortes chuvas, temporais, ventos de até 100 km por hora e inundações em algumas regiões. O chefe da Casa Militar e coordenador de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Coronel Luciano Chaves Boeira, pediu atenção à população. Nessa semana nós ainda teremos muita chuva aqui no estado, previsão de chuvas, de temporais, eventuais granizos. Então eu faço um apelo aqui aos municípios que fiquem atentos aos avisos, aos alertas da Defesa Civil e que coloquem, se for necessário, em prática os seus planos de contingência municipal para que a gente consiga manter as pessoas numa condição segura. A previsão é de chuva entre 150 e 200 milímetros por dia, chegando a 300 milímetros do centro para o sul e oeste do Rio Grande do Sul. Um ciclone extratropical se forma em alto mar, junto à costa do estado. A chuva deve começar a diminuir ainda na quinta, com previsão de tempo seco na sexta-feira. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Enquanto o IBAMA analisa o recurso da Petrobras para explorar gás e petróleo na costa do Amapá, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, voltou a dizer no Senado que os critérios para licenciamento ambiental são totalmente técnicos. A negativa que o IBAMA deu tecnicamente foi com base no parecer de 10 técnicos do IBAMA. O presidente do IBAMA seguiu o parecer dos técnicos, porque em um governo republicano é isso que se faz. Mas não foi a primeira vez que a licença foi negada. Também em 2018, no governo do presidente Temer, foi negada a
licença, não para a Petrobras, porque o empreendimento na época era de uma empresa privada que depois passou para a Petrobras. A declaração foi dada nesta terça-feira durante a participação da ministra em uma reunião extraordinária na Comissão de Infraestrutura do Senado. A iniciativa foi do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, que questionou a ministra a decisão do IBAMA em negar o licenciamento. Em maio deste ano, o IBAMA negou o pedido da Petrobras para perfurar poço de exploração de petróleo e gás a 175 quilômetros da costa do Amapá, região da bacia da Foz do Rio Amazonas. Depois disso, a estatal entrou com recurso e o pedido está em nova análise pelo IBAMA. Ao negar o licenciamento à Petrobras, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, acatou um parecer da área técnica. Também em reunião do Senado, Agostinho explicou que o plano da empresa não apresentava garantias suficientes de socorro a possíveis acidentes, como o derramamento de óleo no mar. Todos os estudos que a Petrobras apresentou trabalhavam a prerrogativa de que esse óleo nunca chegaria na costa, que esse óleo, num eventual vazamento, iria todo ele para o Mar do Caribe. E isso, para os técnicos do IBAMA, é bastante problemático, porque a gente tem que trabalhar todos os cenários. Nós tivemos ocorrências naquela região que o mar devolveu para a costa. O presidente do IBAMA também mencionou que o estudo da Petrobras cita uma base de operações em Belém para socorro, que fica a mais de 800 quilômetros do local da perfuração, considerada distante na avaliação técnica. Para quem trabalha na área de segurança, na área de licenciamento, isso também é bastante preocupante, porque a gente ter toda a estrutura de resguardo, de apoio a um eventual acidente, a 43 horas de lancha rápida de Belém é muito. Uma das coisas que a gente alertou é que numa eventual exploração ou produção de petróleo naquela região, essas estruturas precisavam estar em Oiapoque, 179 quilômetros da área de exploração. Rodrigo Agostinho ainda citou problemas relacionados à fauna, à comunicação e a falta de outros estudos no pedido de licenciamento. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Após o primeiro mês de funcionamento, o programa Acolhe, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que busca evitar a gravidez na adolescência, está sendo ampliado. Diante da grande procura, a expectativa é dobrar o número de atendimentos. O programa funciona nas comunidades Pavãozinho e Cantagalo, em Ipanema, na zona sul da capital fluminense, e oferece palestras educativas com ginecologistas e acesso a métodos contraceptivos para adolescentes de 14 a 25 anos de idade. Entre os cerca de 1.000 atendimentos já realizados, 420 optaram pela colocação do implante anticoncepcional na pele, ou o DIU, o dispositivo intrauterino de cobre, ambos indicados para as meninas com mais de 16 anos. Há ainda as pílulas e injeções contraceptivas, que podem ser usadas por adolescentes que têm entre 14 e 16 anos. Segundo a coordenadora do programa, Ana Tereza de Reich, o Acolhe funciona com muita informação para que a jovem escolha de uma forma legítima e esclarecida qual é o melhor contraceptivo. Antes da consulta ginecológica, todas as mulheres participam de uma roda de conversa. Por quê? É uma forma de respeito. Eu não posso inserir no corpo de uma pessoa uma coisa que ela não saiba o que é. Então é explicado, é conversado sobre efeito colateral, complicação, as vantagens, as desvantagens e mais. Ela tem a chance de esclarecer todas as dúvidas. Então a roda de conversa ela é fundamental, né? E a gente fala também sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível. A gravidez não planejada na adolescência está entre as principais causas da evasão escolar em todo o país, principalmente no ensino médio, e afeta de forma mais predominante alunos em condições vulneráveis. Pesquisa promovida pelo UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostrou que 2 milhões de adolescentes abandonaram a escola no Brasil em 2022. Desse total, 14% apontaram a gravidez como motivo. Também no ano passado, do total de 180.297 nascidos vivos no Rio de Janeiro, 777 foram de mães de até 15 anos e 19.347 tiveram mães entre 15 e 19 anos, ou seja, 11,16% foram frutos de gestações precoces. Os dados são do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos no Estado. Você está ouvindo
Jornal é Notícia. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria o Estatuto da População em Situação de Rua, o Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento PL 1635-2022, de autoria do senador Rondolph Rodrigues, e inspirada na ação do Padre Júlio em defesa dos moradores de rua de São Paulo. A proposta garante acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene básica e banheiros públicos para essa população. Relatado pela senadora Tereza Leitão, o projeto segue para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia está encerrando por aqui e voltaremos amanhã. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec. A Prefeitura de Jundiaí realiza a primeira edição da Feira das Profissões e Tecnologia. Jundiaí fica no interior de São Paulo. O evento gratuito será na quinta-feira, dia 14, e sexta-feira, dia 15, das 9 às 10 da noite. Das 9 horas da manhã às 10 da noite, mais precisamente, e no sábado, dia 16, das 9 da manhã às 18 horas, no Parque Comendador Antônio Carbonari, no Parque da Uva. A feira é voltada especialmente aos estudantes do ensino médio. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pelo local nestes 3 dias. Faculdades e escolas de ensino técnico e superior, escolas de idiomas, agências de intercâmbio, escolas profissionalizantes, estágio, jovem aprendiz e ONGs farão parte do evento. Empresas de grande porte instaladas na cidade também irão participar. Você acabou de ouvir Infotec. Infotec. A qualquer momento tem mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. E a receita de hoje é o queridinho dos brasileiros, estrogonofe de carne simples. Anota aí os ingredientes: 400 gramas de carne, filé mignon, alcatra ou outra, pimenta, cominho, sal, meia cebola ralada, 1,5 caixas de creme de leite, 3 colheres de sopa de ketchup, 3 colheres de sopa de extrato de tomate, 1 colher de sopa de mostarda e óleo para fritar. Modo de preparo: corte a carne selecionada em tirinhas, tempere com a pimenta, cominho e o sal. Deixe a carne descansar por 20 minutos para apurar o gosto. Coloque óleo suficiente para fritar algumas tirinhas, entre 7 e 8. Comece a fritura com poucas tirinhas para que o óleo não vire uma sopa. Não deixe fritar muito para que a carne não fique dura. Molho: troque o óleo da panela e refogue a cebola ralada. Depois de dourada, jogue todas as tirinhas de carne dentro da panela e mexa. Frite por 3 minutos e jogue na panela o creme de leite, ketchup, extrato de tomate e mostarda. Deixe ferver um pouco, sempre misturando. Sirva com arroz branco e batata palha. Fonte: tudogostoso.com.br. Você ouviu? Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. Rádio Bossa 9.